Olá, boa tarde a todos. Queria agradecer aí a presença de cada um de vocês e pedir desculpas por esse pequeno atraso de 10 minutos. Nossa moderadora, a doutora Juliana Fará, teve um pequeno problema que está sendo resolvido já, mas em respeito ao tempo aí de vocês, a gente vai começar e Vitor, depois ela... Oi, Juliana? cheguei, gente. Desculpa, tive um probleminha aqui com o meu computador, mas já está resolvido. Ótimo. Então, perfeito. Chegou Começar na hora então. certa. Tá aí com a palavra, então. Tá. Pessoal, muito boa tarde. Sejam muito bem-vindos ao nosso evento sobre recuperação judicial e reestruturação de dívidas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a FIENG e a IBEF por apoiar esse evento. Gostaria de agradecer também aos nossos debatedores, ao João Almeida, que é recuperador de empresas, sócio da Exata Engenharia, a Érica Morreale, que é advogada especialista em Direito do Trabalho e Negociações Coletivas, ela também faz parte do conselho da FIENG de Relações de Trabalho, e ao Vitor, que é meu sócio também no Coimbra de Chaves, na área do contencioso estratégico, e também é administrador judicial e algumas ações de recuperação judicial. Gente, o objetivo desse webinar hoje é a gente desmistificar alguns pontos em relação à recuperação judicial. É mostrar a vocês que ela pode ser muito mais do que um bote salva-vidas, né, de última hora, mas como ela vem sendo utilizada nos últimos tempos como uma gestão de empresa mesmo. Hoje o Vitor, inclusive, vai tratar de um caso em que a RJ foi tratada como uma ferramenta de gestão de empresa, e é isso. Eu espero que vocês aproveitem bastante o evento. E queria convidar vocês também a se sentirem muito à vontade para mandar perguntas, dúvidas no nosso chat, que nos 20 minutos finais nós vamos responder a todas elas. Tá bom? Vitor, palavras suas. Obrigada. Obrigado, Juliana. Obrigado aos meus colegas aqui presentes, o João e a Érica. Bem, a Juliana disse, né? Meu nome é Vitor Dutra, eu, além de advogado, sou administrador judicial, com doutorado e mestrado pela Universidade Federal de Minas Gerais, e fico muito feliz desse espaço aqui que nós estamos tendo para desmistificar esse instituto tão interessante, tão importante, que é a reestruturação de dívidas, o reperfilamento de passivos e o Instituto da Recuperação Judicial como um todo, que eu considero muito jovem para os patamares, né, jurídicos brasileiros. O Instituto nascido em 2005 e que esse ano já está sendo objeto de reforma lá no nosso Congresso. E por que eu acho que ele se tornou um tema da vez? Por algo muito simples. Nós estamos no meio de uma pandemia, nós estamos no meio de um combate à pandemia que tem causado uma série de desafios para as organizações empresariais, né? Todos nós estamos atravessando um período de muita turbulência, seja como se estivéssemos num avião ou num barco, e essa turbulência ainda tem efeitos imprevisíveis. Nós esperamos que todos, ou a maioria, cheguem salvos ao outro lado, né, ao porto seguro. Mas para isso nós precisamos realmente tomar algumas decisões corajosas. E é por isso que nós estamos aqui propondo esse debate e trazendo pessoas tão qualificadas como o João, que é consultor de empresas, recuperador de empresas, e a Érica, né, que tem vasta experiência também em negociações coletivas, representando entidades de classe de peso no cenário nacional. Então, o objetivo do evento, e a gente estava discutindo isso, não é, João, há alguns dias atrás, que isso pode parecer piegas, mas a ideia também é trazer esperança. Ou seja, dizer que após essa turbulência, e o direito traz mecanismos para que a gente atravesse essa tempestade, essa turbulência, e a gente consiga chegar a um porto seguro. Né? Existe um ditado muito antigo que diz que um mar calmo não faz bom marinheiro. Então, certamente nós sairemos mais fortes, nossas empresas sairão mais resilientes, mais enxutas, mais tecnológicas,
mais produtivas, né, aquelas que conseguirem sobreviver, certamente sobreviverão com uma casca mais grossa, né, para lidar com esse tipo de desafio. Porque certamente esse é o maior desafio da nossa geração, né, é a maior pandemia desde a gripe espanhola no início do século XX. Mas nós estamos aqui também para contar um pouco de histórias que a gente já vivenciou com nossos clientes, nossos parceiros. Não foram momentos fáceis, mas todos eles, quando atravessam essa tempestade, se sentem mais fortes e mais realizados. Então, o que eu queria dizer aqui é que, para fazer essa travessia, nós precisaremos de equilíbrio emocional para tomar decisões corajosas. Precisaremos que os gestores tomem decisões corajosas ao longo dessa pandemia. E isso tem a ver, certamente, com o corte de custos, que talvez seja o principal da minha fala, né? Por quê? Porque toda empresa saudável, ela vive de equilíbrio. Vive de equilíbrio entre receitas e despesas, né? Por mais que ela esteja alavancada, as despesas dela, de curto, de médio, de longo prazo, precisam estar aí compatíveis com a receita dela, no curto, no médio e no longo prazo. E o que nós temos para a ordem do dia de hoje? Nós temos uma pandemia que gerou uma desaceleração abrupta e inesperada da economia. Então, todo mundo, hoje, as organizações, quase todas, estão sofrendo uma queda abrupta de receita. Então, diante desse evento imprevisível e fora de controle, nós precisaremos de líderes e de gestores que tenham coragem de adaptar, de ajustar os custos e as despesas para essa nova realidade pós-pandemia, né? Todas as empresas, sem exceção, de todos os segmentos, vão precisar se reinventar. Então, elas vão precisar fazer esse olhar para dentro e analisar se o seu custo de folha é compatível com a expectativa que há de receita para o período pós-pandemia. E aí, a doutora Érica vai nos trazer aí os insights dela, das experiências, né, mais relevantes que ela já teve com negociações coletivas. Não são decisões fáceis, mas serão necessárias, né? Por outro lado, também, cada líder, cada gestor vai precisar olhar para dentro e ver o custo das suas operações financeiras, das suas operações bancárias, e avaliar se o valor que hoje eu pago para banco, que eu pago para um fomento mercantil, uma factory, um FDIC, um fundo de investimento em direito creditório, se essa parcela está compatível com a receita que eu espero no cenário pós-pandêmico, né? Então, nós não sabemos ainda se a retomada da economia será uma retomada em V. Até haver uma vacina, as pessoas ainda estão com certo receio, né, de saírem de suas casas, de consumirem. Então, alguns especialistas indicam que a retomada será meio de lado, né, e não em V, caso nós tivéssemos uma vacina e as pessoas se sentissem um pouco mais seguras. Então, em função disso, nós teremos de olhar também os custos fixos de produção, para avaliar se eles estão compatíveis com a demanda que o seu mercado, né? Acho que só você que está me ouvindo aí do outro lado vai poder avaliar qual que é a demanda que a sua organização terá no cenário pós-pandemia. E essas perguntas, por mais incômodas que elas possam ser, elas são importantes, porque não adianta você ter o diagnóstico, ter o business plan, ter a sua DRE dos últimos anos, porque nos últimos anos nós não tínhamos pandemia de Covid. E isso mudará por completo a forma de consumo, a forma de interações, a forma de produção de uma série de organizações. Então, cada um precisa olhar internamente e avaliar se o seu custo de produção ele será compatível com o cenário pós-pandêmico. E aqui eu realmente preciso cutucar essas questões, porque eu acho que o objetivo do nosso webinar não é reproduzir conceitos de lei, não é trazer temas muito fáceis, pelo contrário, né? O nosso escritório, como um escritório de contencioso estratégico, uma área dedicada para processos de insolvência,
nós temos de ser essa mosquinha que vai realmente incomodar e trazer para algumas reflexões. Então, nós convidamos cada um de vocês. Só você conhece a sua organização, né? Alguns setores, obviamente, né? Os setores aí de marketing pela internet, de vendas pela internet, o setor bancário, são setores que estão, de certa forma, fortalecidos, mas a grande maioria de outros segmentos da economia estão saindo mais fracos, mais vulneráveis dessa pandemia. Então, não sei se você está no segmento de saúde, de logística, de distribuição, de turismo, que já vinha sendo afetado no último ano e foi afetado muito nesse ano. Realmente não sei se está na área das commodities. Só você vai conhecer a sua organização. Só o líder dessa organização e o seu comercial, o seu financeiro, vai saber como que o seu consumidor se comporta nesse cenário pós-pandemia. Agora, o que eu queria deixar claro é que, nesse momento de pandemia e pós-pandemia, nós não temos muitas margens de erro, né? Alguns segmentos estão com margens muito apertadas. Algumas cidades fecharam seus comércios há 60 dias, há 90 dias, né, desde o início da pandemia, em março. E realmente, nós não temos nenhuma gordura para ser queimada. Então, uma bala de prata. Nós temos aí, precisamos fazer intervenções cirúrgicas. Não existem muita margem para decisões equivocadas e erradas. Não existe espaço para amadorismo. E é exatamente por conta disso que nós estamos aqui, com privilégio, eu digo privilégio, né, de ouvir, por exemplo, a doutora Érica, que representa a FIENG, né, uma entidade extremamente respeitada, né, e estamos também com o João, da Exata Consultoria, para que um time disciplinar possa discutir a complexidade desses problemas que nós estamos enfrentando hoje. Então, o meu desafio é que cada um olhe para dentro e faça essa avaliação. Ou seja, não adianta o financeiro mandar cortar uma série de despesas e acabar prejudicando o comercial. Isso pode ser fatal para a empresa. Nós precisamos de um time multidisciplinar dentro da empresa e fora da empresa. Também não adianta sair brigando com todos os bancos, todas as instituições financeiras e comprometer o financiamento de médio e longo prazo. Respostas de curto prazo não vão resolver problemas de médio e de longo prazo. Então, o que nós queremos chamar a atenção é o seguinte: talvez vocês ainda não estejam sentindo os efeitos mais drásticos, porque o governo ainda está bancando parte da folha dos funcionários. E isso tem sido um alívio grande, demorou a sair. Hoje eu tive resposta de um cliente de que já fez isso há mais de 30 dias e o governo ainda não fez a análise. Então, o governo está demorando na análise desse programa emergencial, né, de auxílio ao emprego, mas, de certa forma, isso já está sendo um alívio para a folha. Por outro lado, nós temos algumas medidas de instituições financeiras que postergaram vencimentos, e, de certa forma, isso também está sendo um alívio nesse momento. Mas quando essas despesas voltarem para os custos fixos, nós sentiremos o impacto disso nas organizações. Então, eu realmente queria convidar cada um de vocês a não deixar essa discussão morrer. Essa é uma temática que não pode ficar embaixo do tapete e ser discutida lá na frente. Ela precisa ser discutida agora, né? E a Juliana falou muito bem de que a reestruturação de passivos ou a própria recuperação judicial, elas podem ser utilizadas como ferramentas de gestão. E eu digo como ferramenta de gestão no seguinte sentido: olha, não espere o governo devolver o custo da sua folha e não espere a Febraban devolver o seu custo das parcelas bancárias para discutir, para tentar entender qual é o comportamento do seu nicho de negócio, o comportamento da sua organização no cenário pós-pandemia. Você já pode fazer essa reflexão agora. Você já pode se debruçar sobre essas situações agora. Eu sei que é difícil simular cenários
num contexto como esse. Eu sei que quando a gente vai simular cenários, né, o pior cenário, o melhor cenário, o cenário mais realista, a gente está diante de contextos normais, e não é o caso hoje. Mas ainda assim, cada um deve se esforçar para entender, ainda que seja difícil fazer essa previsão e esse planejamento, tentar entender o seu mercado pós-pandemia. E a Juliana citou um caso interessante, recente, inclusive, que é o caso da Latam, que pediu recuperação judicial numa corte de Nova York. E esse caso tem se demonstrado muito interessante porque a Latam ela é uma empresa saudável. Talvez da América Latina, é a empresa mais bem gerida e a empresa mais líquida num setor bastante complicado. Só para vocês terem uma ideia, no ano passado houve uma forma de se alterar a contabilidade das empresas aéreas e, fazendo essa simulação de acordo com esse novo cálculo, as duas concorrentes da Latam no Brasil, elas apresentavam passivo a descoberto. E ao passo que a Latam Brasil, ela apresentava liquidez, ela apresentava uma margem de lucro, embora pequena para o setor, mas apresentava. E aí você se pergunta, embora o pedido não tenha sido feito no Brasil e a subsidiária brasileira não tenha sido abrangida, por que uma empresa como essa, né, que tem como seus acionistas famílias chilenas, brasileiras, empresas dos Emirados Árabes Unidos, o que leva uma empresa como essa a pedir uma recuperação judicial numa corte de Nova York? Né? Se ela era a melhor do seu segmento e a mais bem gerida na América Latina, certamente devemos tirar uma lição. Óbvio que está muito cedo para tirar conclusões sobre o caso da Latam, que está meramente no início, mas primeiro a gente tem indícios interessantes. Primeiro, o Chapter 11, né, que é o capítulo de recuperação judicial nos Estados Unidos, ele realmente é muito eficiente para a recuperação de empresas. Os Estados Unidos têm uma legislação bastante avançada e bastante moderna no que diz respeito à recuperação e reestruturação de ativos e de empresas. Segundo, a Corte de Nova York, junto com a Corte de Delaware, são duas cortes muito interessantes e pró-empresa, no sentido de apoiar a recuperação do negócio. Né? E terceiro, exatamente isso. Uma legislação adequada perante uma corte adequada, com planejamento adequado, permitem que, dentro de um contexto como esse, o ativo da empresa seja completamente reestruturado. Então, o caso da Latam Brasil, volto a dizer, não quero ser precipitado, não quero fazer nenhum tipo de comentário precipitado, mas certamente nós extrairemos algumas lições, né? Se a empresa fizer o seu dever de casa, se a equipe que estiver lá trabalhando fizer o seu dever de casa, as chances dela sair bem são maiores do que as chances de sair mal, né? Então, esse é um caso interessante. Mas aí, como que a gente pode fazer essa conexão? E eu já vou terminando, porque eu preciso passar a palavra para meus colegas. Ou seja, a questão é exatamente essa. Eu convido você a refletir sobre o seu passivo, a refletir sobre o seu passivo real ou estimado, né? E avaliar se ele encaixa na sua realidade de receita pós-pandemia, com a economia em retração, com estimativa de queda do PIB para o ano em 6%, se a sua expectativa de receita ela dá conta do seu custo fixo e variável atualmente. Se ela não der, se ela der, ótimo, parabéns. Mas se ela não der, e eu acredito que isso é a grande maioria das empresas, se o seu passivo não encaixa na sua estimativa de receita para esse ano, então nós precisamos encaixar esse passivo de curto prazo na capacidade de geração de receita e de caixa que a sua empresa tiver. Né? Nós precisamos torná-la superavitária de novo. E aí, nesse cenário, negociação e boa fé e confiança são elementos essenciais para esse novo cenário. Né? Eu acho que ao longo à medida quando eu for responder as perguntas, eu vou ter oportunidade de aprofundar um pouquinho mais para não entrar muito na fala dos meus colegas. Mas negociação e boa fé serão elementos essenciais para adequar o seu custo fixo e o seu custo variável, seus custos e despesas em geral, à receita num cenário pós-pandemia,
cujo PIB está sendo estimado uma retração de 6%. Né? Então, com isso, eu já passo a palavra aí para os outros debatedores, digamos assim. Doutora Érica, se tiver à vontade, eu já convido a colega para entrar aí na fala e realmente nos guiar durante esses meandros aí, né? Ou seja, como lidar com negociações coletivas quando estamos diante de uma crise, né? Será um prazer aí ouvi-la. Tá, joia. Muito obrigada, Vitor, Juliana, pelo convite, tá? Me sinto muito honrada, agradeço em nome da Federação das Indústrias. Bom, diante da sua fala, Vitor, me surgiram até outros insights. Eu queria fazer uma breve introdução para a gente refletir um pouquinho aqui, porque nesse momento, né, até trazendo um pouco da experiência, do dia a dia, do cotidiano que a gente tem vivenciado aqui na FIENG, lidando diretamente com os presidentes do sindicato que atendem as empresas e, em algumas situações, até as empresas diretamente. Você terminou a sua fala de uma forma, assim, extremamente importante e esclarecedora, na minha opinião. O que as empresas necessitam, né, ou vão necessitar diante deste cenário aí que a gente observa, que é um cenário realmente onde a gente, infelizmente, não dá para ter muito otimismo, né? E quando a gente fala de curva de demanda, essa curva de demanda ela é exponencialmente oposta à curva epidemiológica. E aqui em Minas Gerais, a gente falando aqui em Minas, esse quadro está bastante preocupante, né? Porque, por um lado, a preservação das vidas, que é o mais importante, isso foi feito de forma bastante competente, mas a retração da economia em razão dessa não chegada do pico epidemiológico aí, torna-se aí no universo talvez um pouco maior, né? Essa situação aí se perpetuando. Eu entendo que muitas das vezes os advogados, né, sejam eles da área tributária, da área civil e da área trabalhista, têm ali uma condição de enxergar, de ajudar as empresas nesse momento em razão até das características mesmo, sabe, do profissional. Porque o que eu vislumbro é uma dificuldade de entender até o que ela precisa, o que a empresa precisa mais nesse momento. Então, às vezes, a demanda ela vem com uma conotação, com uma ideia fixa de algo, e numa simples reflexão se observa que tem um universo muito maior para poder atuar, em termos aí de custo fixo, né? E trazendo essa fala para as relações do trabalho, né, diante dessa queda abrupta aí de receita, a gente tem, por outro lado, uma hiperatividade da atuação legislativa, e muitas medidas surgindo, né, nesse contexto aí, em termos de pandemia. A gente tem institutos que já existiam, né, misturados com novos institutos, e entrou numa lógica, saiu a medida provisória 936, se eu não aplicar, eu não vou ter o benefício do governo, e sai aplicando de modo indistinto para a empresa como um todo, independente das particularidades, assim, do seu setor, do seu segmento. Então, a gente já viu empresa que começa com a suspensão e depois tem uma certa demanda em razão da crise mesmo, ela se rearranjou e tem que voltar com os trabalhadores, enfim. As dúvidas que estão pairando, elas derivam muito mais até da falta de assertividade de como enfrentar esse momento, seja agora e seja para o futuro. Então, acho que isso é muito importante, ajudar aí as empresas, né, os administradores, os gestores, a liderança, a entender de fato qual é a demanda, o que a empresa realmente precisa, qual que é a necessidade que ela tem, é aquilo que ela está falando mesmo? Então, assim, aprender a ajudar a empresa a refletir, devolver para ela uma série de perguntas para que isso fique mais claro, né, para que a ajuda possa ser mais eficaz possível. Então, a identificação de qual é essa melhor demanda. Então, o grande desafio nesse momento, eu acho que é encontrar a demanda correta. Acho que a partir do momento que existir essa possibilidade, como é que faz isso? Um planejamento, né, estratégico, ouvindo, as pessoas têm que estar mais próximas, né, é até uma incoerência falar, né, de proximidade aí, mas tem que estar.
os setores têm que se dialogar, né? O suporte jurídico é fundamental. Então, acho que essa provocação aí é válida, porque é isso que a gente tem visto aqui no dia a dia, sabe? Então, uma correria enorme e depois desfazer aquilo que foi feito, em razão da falta do planejamento. Não é fácil planejar, porque o contexto realmente é esse, mas as previsões agora chegam um pouco mais claras. Um dado que assusta muito, que foi divulgado na última semana, aqui já bem focado no universo das relações do trabalho, somando a esse aí, né, da expectativa do PIB, e uma coisa está correlacionada à outra, são os dados do CAGED. Então, os dados do CAGED que foram divulgados aí para o primeiro trimestre trouxe um impacto brutal aí na série histórica, e a gente vê o saldo de 860 mil vagas que foram extintas, né, no Brasil ao longo desse período. E se não fossem as medidas protetivas aí que surgiram, né, a suspensão, possibilidade de suspender os contratos de trabalho e a redução de jornada proporcional com o auxílio, que, como você disse aí, que desonerou um pouco, né, o custo fixo da mão de obra, realmente esse cenário seria muito pior, porque quem usou essa medida tem como contrapartida que garantir o emprego minimamente. Eu falo minimamente porque muitos acordos e convenções coletivas foram estabelecidos e aí dilatando um pouco mais o período da garantia de emprego, garantia provisória no emprego. Mas, ao utilizar da suspensão ou da redução, há a garantia do emprego durante o período da utilização do Instituto e por esse período posterior, o mesmo período posterior. Então, tirando essa questão aí das medidas protetivas trazidas na MP 936, realmente o cenário seria mais dramático. A gente está falando aí de uma queda só em abril de 860 mil postos de trabalho. É bem preocupante, né? Então, chegamos em patamares aí que nos últimos 10 anos nada próximo disso identificado. E a gente não sabe aonde que isso vai chegar. De fato, essas medidas, da forma que elas foram apresentadas, né, prestigiaram aí os acordos individuais e também as negociações coletivas. As negociações coletivas foram bastante presentes, podendo ampliar os valores, sobretudo da massa salarial, né, e trouxeram aí contrapartidas, não deixando, né, o trabalhador na mão, com a garantia dos benefícios. Isso também foi muito importante, lembrando que esse trabalhador também é um consumidor e isso favorece para que a economia, de fato, né, não se trave. Então, isso foi muito importante. Minas Gerais teve uma participação bem interessante. Até a última sexta-feira foram mais de 8,2 milhões de benefícios concedidos pelo governo, seja em suspensão, seja em redução. E Minas estava ali contribuindo com 10% desse número aí. O que a gente tem de informação é que o governo ele tem mais caixa, ele ainda tem uma reserva de caixa para utilizar destes institutos, seja para suspensão, seja para redução. E na aprovação na Câmara dos Deputados, na última sexta-feira, né, a medida provisória ela foi aprovada na Câmara, segue agora para aprovação no Senado. Foi interessante a aprovação, e lá traz uma expectativa de postergação desses benefícios, sem passar pelo processo legislativo novamente. Então, ficou uma autorização ao próprio Poder Executivo para que autorize. Aí nós vamos ver depois como é que vai ser regulamentado, mas de modo setorial ou até empresarial. Então, acho que uma dica importante é para aquelas empresas, aquelas instituições que têm em mente que isso ajudou, que a suspensão do contrato ou que a redução de jornada proporcional ao salário, que tem a contrapartida do governo federal, isso funcionou de alguma forma. Então, o governo ainda não foi aprovado no Senado, mas a gente acredita que isso vai ser aprovado, porque o consenso foi grande, né, entre o governo federal. A gente acompanhou, de fato, esses bastidores aí. Então, a gente tem muito otimismo de que vai ser aprovado, sim, no Senado. Então, que as empresas que têm interesse nesses institutos já se preparem, já se amparem com balanços, com a sua documentação que demonstre essa necessidade, né, para que haja aí um pedido bem célere para aprovação através da sua entidade classe ou diretamente para o executivo. A gente vai entender o
como isso é feito, mas o quanto antes já se planejar nesse sentido, quem chega primeiro, né? Então, o orçamento lá que o governo federal destinou, menos da metade foi utilizado. Então, o Poder Executivo, de fato, vai poder conceder aí, vai colocar alguns requisitos, e um deles, sem dúvida, é a garantia de emprego pelo período da utilização dos institutos. Então, acho que esse é um primeiro ponto. E o outro ponto da MP 936 é que ela torna mais dificultosa a celebração dos acordos individuais. Então, ela está prestigiando a negociação coletiva. Então, se não há o estabelecimento aí de uma boa relação com o sindicato de trabalhadores, o momento é esse. Então, a crise ela é crítica para as empresas, crítica para os trabalhadores, né? Então, essa proximidade, ela nunca foi tão necessária, e será daqui para frente, porque negociação depende da outra parte, né? Não basta o querer. Então, tem que ter ali não só a estratégia, a técnica, isso tudo é importante, mas o relacionamento é fundamental. Então, se a relação, ela, por algum motivo, é natural, né, que haja algum desgaste ao longo da permanência, né, da durabilidade da relação, então, estreitar esse relacionamento, ele é muito importante. Compartilhar, trazer para perto, dividir aí as dificuldades, tentar achar soluções conjuntas, trazer para o jogo, participar, ter uma boa interlocução, nunca foi tão útil, né, e tão necessário. Então, dito isso, Vitor, em relação a esse desafio de encontrar qual é a demanda correta, e dentro do cenário que hoje existe à disposição, trazendo aí também a MP 927, que traz um verdadeiro cardápio, né, de possibilidades, aí, de flexibilidades nas relações trabalhistas, uma dica, não perder de mente os outros dispositivos que existem na legislação vigente. E a MP 927, em que pese ela trazer lá o teletrabalho, o banco de horas, né, que de 18 agora vai ser 12 meses, mas enfim, tem muitas flexibilidades, a questão das férias, prazos, informalidades, né, as formalidades se tornam bastante flexíveis. É muito claro que ela coloca lá, dentre outras medidas. Então, compreender o negócio do qual nós estamos falando, qual é a realidade daquela empresa e qual a medida mais adequada, para isso que os profissionais aí das áreas, né, jurídicas estudam, acompanham a legislação para poder ajudar a encontrar a melhor medida, e não necessariamente aquela que já chega ali encomendada. Então, olhar isso como um cardápio e pôr na mão dos especialistas para que eles encontrem a melhor solução e a mais eficaz. Lembrando que esse cenário que a gente vive é um cenário emergencial, né? Essa pandemia foi decretada, teve o decreto legislativo número 6, que reconheceu o estado de calamidade pública, que vai até dia 31 de dezembro, a princípio. E esse estado de calamidade pública, trazendo ele para a realidade do direito do trabalho, sempre existiu na CLT o artigo 501. Então, aonde a gente fala de calamidade pública para efeitos da pandemia, no decreto legislativo número 6, na CLT a gente entende no artigo 501 como força maior. E o que é força maior para fins trabalhistas? O acontecimento inevitável, que o empregador não concorreu. E isso afeta, né, a situação econômica e financeira da empresa. Então, está enquadradinho ali, no artigo 501. Lembrando que nós temos aí grande parte da Justiça do Trabalho e das demais entidades, como o Ministério Público do Trabalho, né, com uma carga ideológica, é muito importante que a empresa se precavenha, né, que tome as medidas aí de forma bem cautelosa. Isso a gente também fala, porque por mais que as formalidades foram mitigadas pelas medidas provisórias, os efeitos dela vão se perpetuar nesse contrato de trabalho por longo tempo, por longo período. E Justiça do Trabalho, né, tirando aí o período prescricional, ela vai estar bastante atenta, e a gente já percebe julgados aí nesse sentido, sabe? Então, quando fala aí de teletrabalho, monitoramento do horário e o trabalhador está em teletrabalho, cargo de confiança e teletrabalho, cargo de confiança e redução de jornada. Então, são novos motes aí que, de fato,
trabalhador, no futuro, nada impede que ele vire um reclamante. Então, as empresas têm que estar atentas a essas formalidades, ao mínimo de formalidade, e deixar registrado mesmo em histórico, em termos aditivos ao contrato de trabalho, em histórico, que eu digo assim, documentos, né, disponíveis a uma auditoria, à disposição dos advogados para que isso seja juntado na justiça quando necessário, de fato, esse momento que se vivencia essa força maior. Eu falo isso porque daqui 10 anos, né, quando tiver uma demanda trabalhista correspondente a esse período, daqui 5 anos, daqui 2 anos que seja, a memória, né, e muitas vezes os gestores nem são eles mais. Então, deixar isso muito registrado é importantíssimo. E aí, essa questão das negociações coletivas, o que eu vejo aí como muita possibilidade, e em razão desse momento, né, infeliz que a gente vive, eu creio que chamar o sindicato de trabalhador para poder discutir, entre aspas, aí, uma negociação coletiva anual de database e chegar ao consenso que não pagar o INPC em torno de 2%, isso é muito pouco para o momento que a gente vive. E tem muita empresa que se contenta com isso. Não vou dar nada. Não é isso. Acho que a gente tem que dar uma revisão, parar um pouco, pegar os instrumentos normativos vigentes, né? Os instrumentos normativos são os acordos coletivos, as convenções coletivas, dar uma analisada em todas as cláusulas, não somente as econômicas, porque existem cláusulas normativas que trazem impacto econômico, sim, né? E, às vezes, em determinado momento ali, mas você fazendo uma simulação, verificando a longo prazo, per capita, multiplicando pelo quadro de funcionários, isso pode fazer uma diferença. Então, uma renegociação de cláusulas normativas, por isso que eu disse a princípio dessa proximidade com os sindicatos de trabalhadores, eu acho que ela é importantíssima. É o momento de se revisar. Revisitar a folha de pagamento, revisitar, sim, as questões, né, a base salarial que está sendo praticada, prestigiar a utilização de pagamentos variáveis por produtividade, a PLR, por exemplo, né? A PLR virou um dos maiores motivos de litígio, de greve no país. Quando se falava em muita greve, um dos principais motivos não era reajuste salarial, era a PLR. Os estudos, né, demonstravam isso. E perdendo-se aí até o sentido da legislação, que é a remuneração em razão da produtividade. E o Brasil, se a gente observar os dados estatísticos, a série histórica, ele tem perdido produtividade de forma bastante preocupante. E essa é uma boa ferramenta, fazendo também aí menção à MP 936, entrou um dispositivo que volta a trazer segurança jurídica na PLR, oriundo da MP 905, esse dispositivo ele entrou e foi aprovado na Câmara, segue para aprovação no Senado. Então, refletir nas negociações coletivas em termos de cláusulas normativas com contrapartidas que, de fato, tragam a possibilidade de retomada da produtividade, né, pensando já no médio e longo prazo, eu acho que é muito importante. Não sei se eu passei o tempo, Vitor, pode ficar tranquilo aí para limitar, fazer perguntas. Não, sempre um prazer ouvi-la. Obrigado. Com esses, eu queria trazer uma reflexão mais ampla, né? E me encontro à disposição, tá? Só não quero ultrapassar o prazo aí. Ju, você está no mudo. Érica, um prazerão ouvir você. Acho que foi muito legal. No final, eu tenho algumas perguntas para você. Obrigada, Érica. Agora eu vou passar a palavra para o João. João, você pode falar um pouquinho sobre os aspectos técnicos da recuperação judicial? Contar sobre os casos, alguns casos que você tem acompanhado? Muito boa tarde, né? Pertinente às falas aí do Dr. Vitor, no intuito da reflexão da liderança chamar para si a decisão, né? Muito pertinente também as falas da doutora Érica no sentido de procurar todas as alternativas para se promover um reescalonamento das despesas com o pessoal e renegociação com o pessoal, no sentido também dessa tentativa nacional de manter o emprego, né? Bom, esse é um estudo aí recente, muita gente deve ter visto, da McKinsey. McKinsey estimou
a duração do que ela chamou de até a entrada do novo normal, certo? Que a McKinsey não entende que vai voltar ao normal, ela chama novo normal. Ela estima que depois desse pico aí de problema, que a gente vai ter em torno de 12 a 18 meses ou a data de descoberta de uma vacina. Então, vamos supor, se essa história, se o comércio for reaberto, daqui 2 meses, nós teremos de maneira razoavelmente pessimista aí, 20 meses de instabilidade do consumo. Bom, parece muito, né? Mas quando a gente pega, por exemplo, o resultado da gripe espanhola, que ela foi de 1918 a 1919, a renda dos Estados Unidos, ela só voltou a ocorrer efetivamente em 1922, com um particular agravante, porque era a retomada industrial do pós-guerra. Bom, então nós temos um sinal aí que é 18 meses de McKinsey e 4 anos da gripe espanhola para o novo normal. Talvez 3, talvez 2, não sei. E nós já temos as ações que são tomadas, como a doutora Érica muito bem pontuou, que as empresas, muitas usaram de maneira correta, muitas usaram, ficaram com medo, né? As medidas do governo, tem as próprias medidas que a empresa pode tomar, o seu próprio reescalonamento de dívida, pegar o telefone, sair telefonando para todo mundo. Isso funciona no primeiro mês, funciona no segundo. No terceiro já começa a ficar chato. Ou a empresa pode tomar um empréstimo, certo? E fazer frente a essas despesas acreditando numa perspectiva de melhor futuro. A recuperação judicial, ela não é um velório, certo? A recuperação judicial é uma ferramenta de gestão. Você já não consegue mais lidar com aquela confusão. Mas por que você não consegue? Porque você tem uma empresa para tocar. Você tem um passivo que foi formado ao longo do tempo. Erros foram cometidos aí em algum momento. Erros até pelo próprio cenário de crédito. Às vezes as pessoas tenham sido irresponsáveis em dar crédito. E elas precisam fazer uma reflexão sobre isso. Mas independente disso, você tem um passivo para tocar, mas você precisa tocar uma empresa. É impossível a cabeça de uma pessoa conduzir simultaneamente. Negociar um contrato e, ao mesmo tempo, deixar o fornecedor esperando e atender ele, desliga um telefone, aquela confusão. Isso é literalmente impossível. Então, nós vamos separar as coisas. É uma ferramenta de gestão de separação. Olha, daqui para trás aconteceu isso, eu vou tratar, tá? Mas eu preciso de um prazo. E daqui para frente, vamos continuar operando normal. E olha, eu preciso, inclusive, isolar o daqui para trás, senão nós vamos morrer todo mundo abraçado. Então, o que a gente observa? Em geral, as empresas deixam para fazer um pedido de recuperação judicial quando ela já tem um pedido de falência, e se ela não pedir hoje ou amanhã, ela está decretada a falência dela. Essa definitivamente não é uma decisão inteligente. Nós já vimos emergindo de uma crise. A gente estava começando a colocar a cabeça para fora d'água e acontece essa situação agora. Então, não necessariamente aqui entre os nossos ouvintes tem pessoas que vão pedir recuperação judicial ou que precisam pedir, ou podem ser credores, ou podem saber de alguém que está precisando, porque isso é um grau de responsabilidade muito alto também. Eu venho conversando isso com a doutora Juliana e o doutor Vitor, né? Esse assunto precisa estar na mão de pessoas sérias, porque nessas épocas começa a surgir oportunista de toda a espécie. E isso é extremamente perigoso. É uma ferramenta que ela tem que ser manuseada da maneira correta. Senão, ao invés de encontrar uma solução, você tem a criação de um problema. Bom, nós trabalhamos já em várias recuperações aqui, eu não sei se foi 7 ou 8, sei lá, dá mais de R$1 bilhão. Umas foram mais traumáticas, outras foram menos traumáticas. Outra, o dono já estava em depressão, nem banho ele queria tomar mais. Isso é uma coisa que acontece. Quando a empresa entra em dificuldade,
os amigos desaparecem. O empresário ele se vê sozinho. E nessa solidão, ele precisa de apoio de pessoas firmes com ele. Firmes até para ser firme com ele mesmo. Olha, para de choramingar, olha para frente. E nessa situação constrangedora, que ele se sente constrangido, mas não deveria. A recuperação é um ato de muita coragem, doutor Vitor. O cara lista tudo que ele está devendo, mostra para as pessoas, olha, eu estou devendo isso aqui. Você confirma? Confirma. Então tá, agora eu vou te falar como que eu vou te pagar. É uma atitude muito mais nobre, muito mais honrada, do que aquela que era tomada há alguns anos, de repente a empresa do sujeito desaparecia, daí 4 anos o cara aparecia com uma empresa nova. João, até só para, se me permite, só fazer uma intervençãozinha, eu digo que é tão corajosa porque é uma postura de quem quer pagar e quem quer encaixar o seu passivo na sua capacidade de geração de caixa. Porque, assim, como é um processo, né, como é um procedimento que muitas vezes você vai estar sendo acompanhado de maneira multidisciplinar, você tem interesse de pagar, entendeu? Então, assim, é um instrumento, é uma ferramenta das mais sérias, né? Porque você é tão corajoso a ponto de falar assim, olha, eu reconheço, empreender no Brasil é arriscado mesmo, então, empreender no Brasil é arriscado, e eu quero realmente renegociar com os meus credores de maneira clara, com boa fé, com transparência, inclusive com auxílio do judiciário, se for necessário. Perfeito. E quando a gente olha, né, vamos chamar nessa situação de aumento da temperatura do problema, né, a tendência natural, nossa até, pessoa física mesmo, quando você tem um monte de gente cobrando, a sua tendência é pedir um dinheiro emprestado para um amigo, é num banco e pegar um empréstimo. É natural, você quer ficar livre daquele ali rápido. Só que você acaba aumentando o problema. Você concentra o credor na mão de alguns poucos, e aí a sua situação pode entrar num declínio, né? Situação ruim mesmo. João, me permite entrar na sua fala de novo? Me perdoe. Claro, querido. Que é exatamente isso. Às vezes essa é a postura a pior postura que se pode adotar nesse momento, porque se os custos e as despesas não estão controlados, não adianta recorrer a empréstimos ou qualquer financiamento externo ou externo. Se o custo não está controlado, o ralo não está tapado, não faça nada, porque vai envolver outras pessoas, outras instituições, e não vai resolver o problema da organização. Eu tenho um cliente lá no interior de São Paulo, ele é engenheiro eletricista. E ele sempre gostou de mexer com elétrica, tinha uma empresa de montagem grande lá, montagem elétrica, e ele entrou em recuperação. Ele queria falar sobre tudo, menos sobre recuperação judicial. Ele não conseguia, ele não dava conta. E aí ele foi me mostrar as luminárias da empresa. Olha, eu estou fabricando essa luminária aqui e tal. Aí eu falei com ele, doutor, infelizmente, o senhor, além de engenheiro eletricista, o senhor vai ter que ter uma outra profissão agora, que o senhor vai ter que aprender ela, administração de passivo. E olha, não se preocupe não, você não é o primeiro que vai passar por isso, não. Muitas pessoas já passaram, e mais, quando a gente pega a história, existe um histórico de renegociação de dívidas. Na Alemanha do pós-guerra, no Brasil, na época do Plano Cruzado, também teve alguma coisa nesse sentido. O próprio sábado, né, no sentido religioso da coisa. Então, a minha fala, doutor Vitor, e eu já encerro por aqui, que as empresas usem isso como uma ferramenta de gestão necessária para a continuidade. Todos nós cometemos erros, né? Mas os erros não podem nos condenar à eternidade. Talvez o dia que a gente morrer vai ter um julgamento, mas por enquanto não. Por enquanto as pessoas têm que ter o direito de se reerguer. E nessa situação, ele precisa ter... Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, né? Já externei isso anteriormente, né? E nós precisamos ter pessoas responsáveis para conduzir esse processo.
e no sentido de que é um processo que a gente não pode perder. Você põe uma pensão alimentícia, se você perder ela, tudo bem, eu ia pagar mesmo, mas esse processo não pode ter perda. É missão crítica. Bom, da minha parte é isso. Obrigada, João. Obrigada, Vitor. Obrigada, Érica. Agora nós vamos passar para as perguntas. A primeira pergunta agora vai para o Vitor. Vitor, como ficam os empréstimos bancários com garantia de alienação fiduciária de imóveis e garantia de recebíveis de cartão de crédito nas empresas em processo de recuperação judicial? Ô, Juliana, tem de quem é a pergunta, ou seja, não sei quem fez a pergunta, mas primeiro agradeço o interesse, né, no tema. Queria, de novo, agradecer a participação de cada um de vocês. Espero que esteja sendo interessante, esteja agregando realmente conhecimento. Mas vamos lá, direto ao ponto. O tratamento que a Lei de Recuperação Judicial concedeu para a alienação fiduciária, né, em geral, para a propriedade fiduciária como um todo, ela é um tratamento diferenciado. Bem, nós temos aí o interesse, né, das instituições financeiras que, para poder praticar juros menores, precisam ter garantias que não se submetam ao processo de recuperação judicial. E a alienação fiduciária é uma delas. E também a cessão fiduciária de recebíveis também é uma delas. Só que nós temos alguns detalhes nisso, né? Embora a legislação deixe muito claro nesse sentido de que a propriedade fiduciária, como alienação fiduciária não se submeta ao procedimento da recuperação, a jurisprudência ela é muito clara no sentido de que quando esse bem é um bem essencial ao funcionamento da empresa, então essa alienação fiduciária não deve ser tratada dessa maneira, preto no branco. Então, se o ativo que está em garantia fiduciária é um ativo essencial à recuperação da empresa, então nós temos um tratamento completamente diferenciado, em que esse credor, ele pode ter o seu crédito submetido, sim, à RJ. Seja como um credor parceiro, um credor estratégico, pelo fato de que ele está sendo reduzido, né, a uma condição que ele não tinha antes, ou, eventualmente, eu já vi alguns planos de colocar isso como um credor com garantia real, né, que seria a classe número 2. Inclusive, nós já tivemos um caso assim, de uma empresa de mineração, né, de calcário, em que os moinhos que processavam, os britadores, ou seja, os moinhos que processavam esse calcário, haviam sido financiados por uma instituição financeira. Então, em tese, se nós fôssemos seguir a letra da lei, esses moinhos estavam dados em garantia para a instituição financeira. Mas como se processa uma empresa, né, de fabricação, de extração de calcário, sem os moinhos? Então, era um ativo essencial à recuperação da empresa. E, nesse caso, o tratamento dado foi exatamente esse que eu mencionei. Então, respondendo objetivamente à pergunta, a letra da lei é que a alienação fiduciária não deve submeter. Mas, quando nós estivermos diante de um ativo essencial para a recuperação do negócio, esse tratamento jurídico vai ser diferente. E tem o sentido de ser, né? Por quê? Porque se o credor retoma esse bem, só ele se beneficia, né? E nesse caso que eu citei da empresa de calcário, ele ainda ia desmontar o moinho e o valor ia ser muito pequeno, né? Esse moinho, ele só fazia sentido dentro daquela jazida. Por outro lado, aquele moinho operando, ele gera tributos, ele gera empregos, ele gera receitas para fornecedores e para a própria empresa. Então, ele beneficia a universalidade de credores. Então, por causa disso, faz total lógica, ok? Obrigada, Vitor. A próxima pergunta vai para a Érica. Érica? Ô, João, eu vou pedir para você inverter a pergunta. Faça primeiro para o João, porque ele está com a outra agenda. Então, direciona alguma pergunta para o João. Tá, o João precisa sair mais cedo, né? Isso. Apesar de que a gente já ultrapassou o horário. Então, João, vai uma pergunta. Deixa eu ver. O administrador judicial é quem vai administrar a empresa enquanto ela estiver em recuperação judicial? Esse é até doutor Vitor, né? Mas é porque essa pergunta todo mundo me faz. Mas eu não vou cuidar da empresa, o cara vai lá, ele que vai mandar, vai sentar na minha cadeira, tem nada a ver, né?
o administrador, o doutor Vitor pode usar os termos técnicos do direito aí, mas ele é um braço do juiz, né? Ele é auxiliar do juiz na recuperação. Ele é administrador do processo da recuperação judicial e não da recuperação judicial em si. Agora, outra coisa, assim, só para finalizar, que eu já preciso sair também, o doutor Vitor complementa depois, a gente vou falar, né? Oi, Latam, Odebrecht, não sei o quê, a gente pensa que a recuperação judicial é só para grandes empresas. Também tem nada a ver. Tem nada a ver. Talvez as médias e as pequenas é as que devessem mais utilizar. Bom, eu me despeço já, terei que ir para um outro compromisso, o colega está me aguardando, mas da minha parte foi um prazer falar desse instituto importantíssimo, essencial para a manutenção da saúde das empresas e que as pessoas não têm que ter constrangimento, não. Muito obrigado, Juliana. A gente que agradece. Obrigada, João. Doutora, um abraço. Um abraço. Bem, pegando esse gancho que o João falou, isso também é um mito, né? Nos últimos anos, nos últimos 3 anos, nós temos aí dados muito claros de que as pequenas e as médias empresas, elas foram as que mais recorreram ao Instituto da Recuperação Judicial. E por que isso? Primeiro porque a lei, ela traz, inclusive, uma possibilidade de um tratamento diferenciado para micro, pequenas e médias empresas, com custos reduzidos, né, com a possibilidade da própria empresa adotar um modelo padrão que a lei já oferece. Então, isso acabou atraindo muitas pequenas e médias, e isso tem ajudado elas a se recuperar. E pelo fato de que as grandes empresas, elas têm acesso a crédito. As grandes, elas têm holdings internacionais, offshores e tudo mais, então elas conseguem, às vezes, captar dinheiro internacionalmente, têm acesso ao BNDES muito mais fácil. As micro e pequenas, não. Então, esse é um dos motivos também delas estarem recorrendo. Só lembrando que as micro, pequenas e médias empresas são as maiores geradoras de empregos no Brasil, né? Apesar de gerarem poucos empregos por empresa, né? Mas se somarem todas as empresas, elas geram mais empregos do que as grandes. Tá, ótimo, obrigada, Vitor. Oi, temos a última pergunta que vai para a Érica. Érica, como vai ser o impacto da tecnologia e da automação na mão de obra pós-pandemia? E como isso pode ajudar as empresas no sentido de ganhar produtividade? Ô, Juliana, esse processo de automação, vou falar mais de indústria, né? Aqui, que é onde a gente, na indústria manufatureira, já existe um processo que ele se iniciou aí há alguns anos atrás, existia uma expectativa até de um investimento maior, e aí a gente enfrentou aquela crise em 2014, 2015, que deu uma certa esfriada, né? Muito se falou em revolução industrial, indústria 4.0, esse assunto, muitos investimentos foram pré-anunciados, né, e muitos investimentos feitos no Brasil em determinadas regiões mais específicas. Minas Gerais, existia aí uma perspectiva. Por que eu falei existia? Porque, de fato, com esse cenário que a gente vivencia hoje, né, com essa perspectiva de queda de PIB, e a nível internacional, o cenário ele se tornou extremamente incerto. Então, não é que os investimentos, as empresas já anunciaram que não vão fazer investimentos. Tem muitos que estão já em andamento. Mas é difícil a gente estimar que, de fato, o investimento ele aconteça com a perspectiva de prazos aí que a gente vislumbrava. Mas, do ponto de vista de produtividade, a gente não tem dúvida, né, que diante de uma legislação retrógrada, porque por mais que a gente teve aí em 2017 a reforma trabalhista, né, com uma justiça do trabalho, o famoso passivo oculto, né, então a gente já viu empresas que, ao fazer investimento no Brasil, optam por regiões, até já virou indicador, analisar o posicionamento do Tribunal Regional do Trabalho de cada região, se vale a pena ou não investir em determinada região. Então, isso é muito importante também, a gente tem em mente que a flexibilização, essa toada de flexibilização, isso repercute lá fora, repercute na hora de se fazer investimento.
E por mais que a gente teve aí alterações significativas na legislação trabalhista, ela ainda é tida como uma legislação retrógrada e que não incentiva investimento assim como um todo. Mas do ponto de vista de automação, o que a gente percebe é que, naturalmente, né, a mão de obra fica em desprestígio face às os inúmeros passivos ocultos que advêm aí do Brasil, com essa carga aí ideológica que preconiza aí nas relações de trabalho. Então, portanto, fica difícil falar assim em termos de investimento, de perspectiva agora nesse cenário. Os estudos econômicos que a FIENG trouxe aí no último mês, a gente observa assim que as conclusões em meio à pandemia, essa crise política, né, isso traz aí um cenário muito difícil de trazer perspectivas positivas, um futuro fiscal que é incerto, né, esse aumento do déficit do endividamento público, isso torna muito preocupante e traz, de fato, aí um cenário de incerteza. Então, quando a gente fala de automação, produtividade, a gente tem que falar em conjunto com essa predisposição ao investimento. Então, para que isso aconteça, demandaria aí muito trabalho mesmo do legislativo, né? Temos que aguardar um pouco, ainda está muito incerto da gente poder falar nesse sentido. Desculpa, acho que eu não respondi de modo objetivo, mas é porque a sua pergunta foi bem assim, perspicaz, mas de difícil tradução nesse cenário aí dessa pandemia. Eu acho que você falou muito bem. Eu acho que tá difícil planejar tudo para esse ano, né, Érica? Muito Qualquer difícil. tipo de planejamento, né? Ou seja, se eu vou continuar com a mesma mão de obra ou não, se eu vou ter recurso para investir na produtividade da minha empresa, ou se vai ter mercado para consumir se eu for mais produtivo. Tá difícil fazer planejamento, né? Antes de investir, tem que pensar em sobreviver, né? Então, esse é o momento. Verdade. Em vez de investir pensando num longo prazo, claro que tem negócios e negócios, né, gente? Mas tem business aí que nascem com essa oportunidade. Mas, na maioria, falando de indústria, na sua maioria, o que a gente tem é a administração dos prejuízos, dos problemas que estão advindo. Então, não se fala, não é o momento, eu não tenho participado de discussão nenhuma onde se fala em investimentos maiores a médio e longo prazo. O que a gente fala muito, a toada agora, é de como administrar essa retomada. E em termos de relações do trabalho, como administrar e ser minimamente produtivos aí com a mão de obra existente, vislumbrando aí como a última ratio as demissões. Ô, Érica, aproveitando, não sei como é que está a sua agenda aí, mas eu vou aproveitar e fazer minha pergunta. Vou deixar o pessoal, né? Nosso evento, né, era de 2h15 às 3h15, então fiquem à vontade, aqueles que precisarem, né, ir para outros compromissos, fiquem à vontade, mas como não é todo dia que eu encontro com a Érica, eu vou aproveitar e fazer minha pergunta. Se dentro aí das organizações já se tem discutido esse medo do retorno da folha, né, quando o governo entregar o custo do funcionário de novo, e aí, no caso, há uma estabilidade, né? Porque a contrapartida foi essa: olha, eu financio o seu funcionário se quando ele voltar você tiver essa estabilidade. E quando esse custo folha for devolvido? E o frio na barriga? Como que está sendo discutido isso? Pois é, porque esse fôlego, né, de caixa das empresas, esse fôlego ele está acabando. Então tem até uma medida que foi bem interessante, que foi aprovada também na 936, e vamos torcer para que ela entre no Senado, aí, que ela seja aprovada, que é aquela possibilidade de resgate dos depósitos recursais. Então, hoje, o que as empresas estão querendo é alternativas para ter caixa para honrar isso. Eu mesma recebi assim, uma enxurrada de consultas na véspera da aprovação da MP 936, porque tinham empresários aqui que já estavam mesmo com seu planejamento de desligamento feito para a semana, caso não viesse aí essa medida, né? Então, isso foi uma realidade muito grande das pequenas, médias empresas. Então, assim, esse gargalo chegou num ponto que, de fato, já se falava muito em demissão, em desligamento. Bom,
Quando retomar, quando terminar essas possibilidades, né, igual eu falei, existe muita ansiedade nessa postergação, na possibilidade de postergar, porque, de fato, o impacto da pandemia aqui em Minas, sobretudo, ele se esticou no tempo. Então, com essa não flexibilidade da retomada, né, porque uma coisa está concomitantemente ligada aí, a questão do comércio em conjunto, então, trouxe aí maiores preocupações. Mas há quem vislumbre, sim, desligamento. E aí não é que há estabilidade, há garantia de emprego, e o que a medida provisória traz é uma penalidade, não é nem o valor do salário, não, é o pagamento de uma multa. Existem expectativas aí de caixa que ainda sobra para poder honrar com esses compromissos, diminuindo a proporção do custo fixo e aí, consequentemente, da mão de obra. Empresas que já planejam até parcelamento de verbas rescisórias, né, porque é algo que na crise em 2014, 2015 foi praticado pela Justiça do Trabalho, então é algo também que se vislumbra. Agora, boa fé a gente tem visto bastante, então assim, há também a perspectiva de outras formas de ajudar a manutenção desses empregos, como a revisão mesmo das cláusulas normativas, dos benefícios praticados, conforme eu falei, né, jornadas, reduzindo a jornada por um período maior, proporcional, mediante negociação coletiva. Então, durante esse período da retomada, utilizar aí das flexibilidades por um período maior, posterior, essa questão de férias, né, junto com o banco de horas, enfim, existe aí muita perspectiva, tentando administrar ao máximo. Eu não vejo ninguém falando que já vai partir para a demissão, mas é algo que o empresário pensa assim e coloca tudo no balanço, né? Os prós e os contras, porque tem o custo da rescisão também, e que não é baixo, mas com possibilidade de cancelamento é uma das hipóteses também. Ótimo. Tá ótimo. Pessoal, acho que nós já estendemos bastante o tempo. Eu queria agradecer ao Vitor, agradecer especialmente à Érica pelo convite. E, pessoal, nós ainda nós continuaremos recebendo as perguntas, respondendo. Quem quiser enviar mais perguntas, basta enviar para o cível@coimbrechaves.com.br. E agradecer pelo tempo de vocês, por terem participado desse evento conosco. E até a próxima. Obrigada, pessoal. Obrigada, Juliana. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Um abraço, Érica. Tchau, tchau.